Olá pessoal, estamos aqui hoje para a aula 38 do curso de produção de água em pequenas bacias hidrográficas. Este é o vídeo 40 da Faculdade da Água. Nós vamos fazer hoje alguns comentários sobre o conteúdo de projetos de produção de água. Há muitos projetos já sendo implantados e executados no país, então vamos fazer alguns comentários a respeito do que está acontecendo com esses projetos e o que pode ser talvez melhorado, quais são as maiores preocupações a respeito do que está acontecendo por aí. Então vamos lá. Há coisas que incomodam, algumas coisas me incomodam quando você vai dar uma olhada nos projetos que estão sendo executados por aí, tá? Algumas coisas não parecem que estejam correndo muito bem, tá? No nosso ponto de vista, há algumas falhas. É claro que, no nosso ponto de vista, evidentemente que as nossas opiniões às vezes não estão de acordo com opiniões de outros, tá? Mas nossa obrigação aqui é emitir a nossa opinião. Por exemplo, no inventário da pequena bacia, quando você faz um projeto, tá? Os manuais de instrução, etc., exige que você faça um inventário. É preciso fazer um inventário das condições, né? Uma unidade de superfície terrestre, então você tem que descrevê-la, descrever os seus componentes principais e a sua forma de atuação atual. Então, falta nesse inventário a falta de valor de vazões do curso d'água. Então, é muito comum a gente ver um projeto em que você não tem sequer, que a intenção é a produção de água, você não tem sequer qual é o valor de vazão do curso d'água drenante atualmente. Então, antes de começar a implantar o projeto, você precisa saber quanto de vazão esse curso d'água está produzindo durante o ano, né? Claro, ao longo de todo o ano, principalmente nas épocas de estiagem, que são as épocas em que você tem mais dificuldade em abastecimento de água para diferentes finalidades. Então, sem isso, sem você saber a vazão do curso d'água, você não tem como estabelecer uma meta hidrológica, vamos ver um pouquinho à frente. A outra coisa, caracterização das chuvas. A caracterização da chuva é um insumo fundamental, é um insumo importantíssimo, né, para a produção de água. Então, tudo começa com chuva. Nós escrevemos lá na fábrica de água, lá no princípio do curso, e nós falamos que começamos a descrição pela chuva. Então, como a chuva é importante, ela merece um estudo especial. E em muitos projetos a gente apenas vê a citação da quantidade anual de chuva, tá? E que é insuficiente. Nós sabemos que as intensidades máximas são importantes para as escolhas de dimensionamento das práticas de conservação. Então, nós temos que visar principalmente as chuvas de intensidade máxima, porque são essas que provocam muita enxurrada e que provocam a perda de água que poderia ficar armazenada na bacia. Na forma de montagem e implantação de projetos, algumas coisas também nos incomodam. Por exemplo, contratação. Qual o sistema hoje usado principalmente pelos comitês de bacias? Você contrata uma empresa, uma instituição para formular as propostas. Então, precisa fazer um projeto, então você abre uma licitação e contrata uma empresa ou uma instituição para fazer um projeto. Outras, depois você contrata outra empresa para executar os trabalhos, para implantar, executar as atividades. E em muitos casos, costuma até contratar uma outra empresa para fiscalizar, para ver se as tarefas foram executadas. Tá? A educação ambiental é feita muitas vezes, você sempre exige nos projetos de educação ambiental, mas como é que ela é feita? Ela é feita muitas vezes com pessoas desconectadas das culturas locais, com baixa efetividade, pois falta empatia com as referidas comunidades. Então, você programa o quê? Programa alguns encontros, algumas palestras, traz algumas pessoas de fora para conversar com o pessoal, então fica um negócio assim meio desconectado da realidade. Esse pessoal não fala a língua das comunidades, então eles vêm, fazem isso, vão embora, mas fica muito pouca coisa como resultado desse tipo de trabalho. Trazem metas ambientais, os projetos trazem muitas metas ambientais, tá? Mas não trazem meta hidrológica. O que são metas ambientais? Nós vamos discutir agora mesmo essas metas ambientais e quais são as metas ambientais que os projetos trazem e por que eles não trazem metas hidrológicas. Tá? Por exemplo, essa proporcionamento de vazão de curso d'água de 40%, isso não aparece, às vezes não aparece.
você tem metas ambientais, mas você não está prevendo qual a possibilidade que você vê de aumentar a vazão do curso d'água, ou qual a percentagem que esse aumento pode se dar. Outra coisa é que se os projetos são dessa forma que é feito por empresas, tá? E eu acho que, ou nós achamos que esses projetos deveriam estar sob responsabilidade de quem trabalha com metodologia e procedimentos de extensão rural. Então, esses projetos deviam ser feitos, ao invés de ser contratado em empresa, eles deviam ser feitos com instituições que estão ligadas à área de extensão rural. Então, porque esse pessoal está convivendo com o campo permanentemente e a sua atividade pode ser bem mais eficiente. Então, são essas algumas coisas. Há muitas outras coisas, mas uma síntese de algumas coisas que nos incomodam quando nós damos uma olhada nos projetos que estão sendo propostos ou executados pelo país. Bem, é claro que em projetos você tem objetivos. Esses projetos sempre tem, você vai chegar a um certo ponto da ação. Quais são os objetivos do projeto? Então, o objetivo geral. O objetivo geral de um projeto de manejo de pequenas bacias de produção de água é praticamente o mesmo em todas as circunstâncias. Então, o que você pretende quando você propõe um projeto para uma pequena bacia hidrográfica para a produção de água? É adequar o ecossistema hidrológico. Esse ecossistema hidrológico é feito pelos componentes da bacia e com suas possíveis interações com as chuvas, etc., de uma pequena bacia hidrográfica para aumentar e regularizar a produção de água em quantidade necessária às diversas e específicas demandas. Tá? Então, veja, adequar o ecossistema hidrológico. Ok, então você vai fazer uma adequação ambiental na bacia, pequena bacia hidrográfica. Para quê? Qual a finalidade disso? Para regularizar a produção de água em quantidade necessária às diversas e específicas demandas. É claro que estou falando aqui em quantidade, porque esse é o objetivo do curso, do nosso curso. Tá? Na verdade, às vezes você fala em quantidade e qualidade. Nós estamos tratando apenas de quantidade, por isso que eu vou resumir. Mas você poderia dizer assim, produção de água em quantidade e qualidade necessária às diversas e específicas demandas. Os problemas que nós vamos apresentar a seguir têm origem aqui nessa expressão. O que acontece é que os projetos de manejo de bacias hidrográficas, de revitalização de bacias e quaisquer outras denominações usadas por aí, são filhotes dos projetos de conservação ambiental que vieram antes. Então, eles se originaram daí. Você já fazia no país projetos de conservação ambiental. Quando surgiu essa necessidade de trabalhar para a produção de água, eles foram lá e copiaram as metodologias, as manuais de instruções dos projetos de conservação ambiental. Então, eles são filhotes desses projetos de conservação ambiental que já estavam sendo realizados no país há mais tempo. Acreditou-se que para a produção de água bastava um foco na conservação ambiental da bacia, sem exigir que tais atividades viessem atuar positivamente no comportamento hidrológico da área. Então, essa foi a ideia. Olha, então, adequação do ecossistema hidrológico. Olha, voltando ali, então você tem realmente isso aqui, adequação do ecossistema hidrológico são atividades de conservação ambiental, mas para produção de água, eu preciso da segunda parte, tá? É preciso dizer o seguinte, ó, para aumentar a quantidade de água produzida pela bacia. Tá? E nessa expressão, para aumentar, você exige conhecimento hidrológico. Então, as atividades ambientais podem não ser suficientes para produzir um resultado hidrológico. Isso não é. É uma condição necessária, a conservação ambiental, mas não é suficiente só o olhar ambiental. Você precisa que esse olhar ambiental seja dirigido à produção de água. Daí a diferença que os projetos relacionados com produção de água devem ter em relação aos projetos de conservação ambiental. Bem, desse objetivo geral, você sempre deriva, né, objetivos específicos. Por exemplo, os objetivos específicos podem estar direcionados à adequação ambiental. Ok. Tá? Ou seja, reflorestar áreas de preservação permanente e de reserva legal, terracear áreas de produção agropecuária, construir barragens e caixas de condução de enxurradas, etc. Então, você tem aqui uma série de objetivos ambientais.
Então, essa adequação, esses objetivos aqui, eles estão visando fazer aquela adequação do ecossistema. Mas, além disso, você tem um objetivo específico importante. Qual é? Esse projeto visa aumentar e regularizar a produção de quantidade de água. Então, esse objetivo específico aqui, ele é importantíssimo, ele é fundamental. Qualquer projeto que visa a produção de água tem que estar voltando os seus olhares para esse objetivo específico. E nem sempre isso é feito. Então, daí alguns insucessos que a gente vê talvez em alguns projetos que estão sendo executados e que não dão os resultados que as pessoas inicialmente esperavam. Bem, as metas ambientais, tem metas, objetivos, tá? Você tem objetivos e tem metas. Tá? Então, quais são as metas? O que você vai fazer e que quantidade você vai implantar coisas para poder satisfazer aqueles objetivos anteriores? Por exemplo, as metas ambientais. Quais são as metas ambientais? Há hectares a serem reflorestados ou terraceados. Se você prevê fazer isso, então quantos hectares? Quantos hectares você prevê fazer um reflorestamento? Quantos hectares você prevê terracear? Quantos metros de terraço você pretende construir? Quantos metros de cerca a serem construídos? Tá? Para isolar as áreas de preservação permanente? Número de barragens e caixas a serem abertas. Para o objetivo hidrológico, essas metas devem ser entendidas mais como meios para se conseguir o aumento e a regularização da vazão. É claro, como você tem uma parte de adequação ambiental, essa parte tem metas. E aqui estão as metas da conservação ambiental, da adequação ambiental do ecossistema. Essas são as metas. Mas essas metas aí, elas não são o fim do projeto, o desejo final do projeto. Elas servem apenas como meios ou ferramentas para você conseguir a meta principal da produção de água, que é aumentar a quantidade de água que o curso d'água está produzindo ao longo do ano. Então vem a meta hidrológica. Para a meta hidrológica, a necessidade de escolha da quantificação desejada. Ou seja, aumentar a vazão de estiagem em quanto? Você tem um curso d'água que está dando muito pouca água na estiagem, no período de estiagem. Não está satisfazendo as necessidades de demanda. Bem, você vai aumentar quanto? Você está fazendo um projeto pensando em aumentar essa vazão em quanto? 20%? 40%? Em quantos anos? Você prevê que isso aconteça em 2 anos, em 3 anos, em 5 anos? Então, essas são a meta hidrológica. Então, a verdadeira meta de interesse do projeto é essa aqui. Quando você escolhe o que você pretende para aumentar a vazão. Com essa meta estabelecida é que você vai tentar planejar as práticas de conservação para atender essa meta. Sem isso, você fica perdido. Sem tais métricas, acaba-se caindo na subjetividade, com expressões do tipo melhorou, aumentou a vazão e outros qualificativos. Isso é muito comum. Então, você não tem como dizer, olha, eu não atingi a meta, eu previa 40% e não foi atingida. Atingiu apenas 30%. Então, você tem que rever algumas coisas no projeto para conseguir cumprir aquilo que você estava prometendo. Então, essa meta é fundamental. Sem ela o projeto perde, às vezes, efetividade. Tá? Não consegue cumprir os objetivos para os quais ele foi sugerido. Bem, outra coisa, aí vem os relatórios. Né? Então, a gente vê muitos relatórios feitos já de projetos implantados no país, e esses relatórios apresentam com muita eficiência, por exemplo, os resultados das metas ambientais, com profusão de dados e ilustrações. Foram reflorestados não sei quantos hectares, aí tem fotografias lá das áreas que foram reflorestadas. Foi melhorada a pastagem, então está lá fotos e comentários, entrevistas mostrando isso aí. Mas quanto aos cursos d'água, na maioria dos relatórios são mostradas fotografias dos mesmos, ressaltando aspectos cristalinos, o que é ótimo da água, o que é ótimo, mas não são feitas referências aos possíveis valores de aumento de vazões. Então, quando você vê o curso d'água, o que você vê? Você vê uma foto do curso d'água, uma água cristalina lá, correndo, às vezes tem até um filmezinho, tá? Um filmezinho mostrando a água cristalina, mas olha, essa vazão que está aqui é tantos por cento maior do que a vazão que existia antes da execução do projeto. Então, esse dado às vezes não aparece.
Então, eu não sei se aquele curso d'água, se antes do projeto, se ele não estava dando aquela mesma quantidade de água, não foi formado. Então, aí volta de novo. Às vezes você está vendo aí, ó, tá, o curso d'água na estação melhorou, mas melhorou, é muito vago isso, melhorou? Melhorou o quê? Pode ser melhorado um pouquinho só, insuficiente, não compensou. A melhora pode não ter compensado, está compensando todo o trabalho que foi feito. Aparece com frequência algumas informações pouco fundamentadas em princípios hidrológicos. Não é razoável debitar tal aumento de vazão, ainda que subjetivo, tá, ao recente reflorescimento da área ciliar. Isso é outra coisa que aparece muito. Então você vê lá curso d'água, dá informação sobre o curso d'água, está lá o curso d'água, e assim, ó, aí mostra um reflorestamento ciliar, e mostra as mudas plantadas lá, e você vê que as mudas ainda não estão se adaptando ao ambiente, ainda não desenvolveram. E eles, mesmo que o valor seja subjetivo, quer dizer, aumentou, esse aumento é debitado ao reflorestamento. É claro que nesse curto período de tempo, esse reflorestamento não foi capaz de provocar nenhuma alteração, nenhum aumento da vazão do curso d'água. Tá? Bem, às vezes você nota, vai descobrir durante o projeto que foram feitas construção barraginhas em estradas, foi feito um terraceamento de uma área, foram construídas outras caixas. Então, essas práticas mecânicas, elas conseguem, às vezes, dar um resultado mais rápido. Então, às vezes, foram as práticas mecânicas que provocaram o aumento de vazão. Mas, por causa daquele ambiente relacionado com a importância das práticas ambientais, das atividades ambientais, acabam debitando tudo isso a um reflorestamento ciliar que foi feito e que ainda não está exercendo suas funções benéficas, porque a floresta precisa de desenvolver, ela precisa de se adaptar perfeitamente ao ambiente para que possa exercer alguma atividade sobre o sistema hidrológico. Bem, espero que essas minhas críticas sejam recebidas como construtivas, tá? Com a intenção de aprimorar a formulação e implantação de projetos que visem produção de água. A nossa intenção é só essa. Tá? Se há alguma culpa a respeito desses projetos que são feitos por aí, ela é proveniente da origem. Como filhote de projetos de conservação, eles foram seguindo pela linha do tempo, repetindo os conceitos originais. Então, eles vieram dos projetos de conservação. Os primeiros projetos não tinha ainda uma metodologia adequada de sua formulação, então eles foram lá no projeto dos projetos de conservação e copiaram lá as instruções, os manuais de instruções, usaram os manuais, etc. Bem, daí para frente, outros projetos que vieram sendo feitos foram seguindo mais ou menos a mesma linha. Então eles continuam repetindo, infelizmente, esses mesmos erros passados. Bem, na próxima aula, nós vamos discutir como escolher a meta hidrológica. Vamos falar um pouquinho, nós falamos na meta hidrológica ali, que é aumentar 20%, 40%, mas como chegar a esse valor? O que eu preciso fazer para dimensionar o comportamento hidrológico da bacia, para saber quanto que eu preciso acrescentar de água, de chuva, por exemplo, no aquífero, para que ele responda na época de estiagem com um aumento de 40% de vazão. Por enquanto, muito obrigado e até a próxima aula.